examinado no nosso livro, ali no curso de Direito Processual Civil Moderno. Então, notem, essa decisão que foi enviada para vocês ali no Classroom, na segunda parte do item 2 da ementa, né, o ministro, né, julgamento do recurso especial 658.715, o ministro diz assim: embora a apelação seja o recurso de maior âmbito de devolutividade, há limites do mérito do recurso, que fica restrito às questões suscitadas e discutidas no primeiro grau de jurisdição. Né? Do que ele está falando aqui e o que ele quer dizer nesse caso quando ele fala na decisão que a apelação é o recurso de maior âmbito de devolutividade. Vejam, pessoal, a doutrina, quando faz referência aos recursos em geral, ela os classifica em duas categorias, né? E a compreensão dessas duas categorias, a meu ver, é útil, né, para o nosso estudo aqui, tá certo? Os fundamentos de que pode se valer o recorrente, eles podem ser livres, ou seja, a lei pode não definir aquilo que pode ser empregado pela parte nas razões recursais, ou restritos. Significa dizer, a lei pode definir o que a parte pode empregar como fundamento do recurso. E, por conta disso, é que o efeito devolutivo, ele tende a se manifestar de um modo mais amplo na primeira hipótese e mais restrito na segunda hipótese. A doutrina usa os termos recurso de fundamentação livre e recurso de fundamentação vinculada. Recurso de fundamentação livre e recurso de fundamentação vinculada. Então, o que é recurso de fundamentação livre? O recurso de apelação, por exemplo, é um recurso que permite que o recorrente, nas razões recursais, alegue qualquer tipo de violação. Ele pode discutir questão de direito, pode discutir questão de fato, né? Professor. Fato, pode discutir questões relacionadas às provas, relacionadas à interpretação de cláusulas contratuais. Em relação ao direito, pode discutir questão atinente a direito constitucional, a direito federal, a direito estadual, a direito municipal. Né? Isso, portanto, no que diz respeito ao recurso de apelação. E notem, o ministro ele diz aqui, ó, embora a apelação seja um recurso de maior âmbito de devolutividade, né, que é o caso. Eu posso suscitar no meu recurso de apelação quaisquer temas. É o que a doutrina chama de recurso de fundamentação livre. Agora, há recursos cuja hipótese de cabimento é bem mais restrita. E esses recursos, cuja hipótese de cabimento é mais restrita, têm também, ou melhor, tendem também a ter um efeito devolutivo igualmente mais restrito. E a gente vai explicar isso. Esses recursos são chamados por vários setores da nossa doutrina, de recursos de fundamentação vinculada. Então, quanto aos recursos de fundamentação livre, o efeito devolutivo tende a ser mais amplo, certo? Porque eu posso transferir para o tribunal conhecimento de qualquer tema. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o efeito devolutivo ele é mais restrito. Significa dizer, a parte não pode, em suas razões recursais, discutir sobre quaisquer temas. Né? É o que acontece, dentre outros exemplos, é o que acontece com o recurso especial. Vejam, o recurso especial, nós já falamos aqui para vocês, ele é cabível, nos termos do artigo 105, inciso 3º da Constituição, para discutir violação à lei federal e infraconstitucional. Então, eu não posso... Primeiro, discutir questões de fato no recurso especial, né? Eu não posso, sob esse ponto de vista, requerer ao Superior Tribunal de Justiça que reexamine provas para verificar se um fato aconteceu ou não. Né? Isso é uma questão de fato. E a respeito disso, há até uma súmula, a súmula número 7 do STJ, que estabelece que não cabe o recurso especial para se discutir reexame de provas, né? Eu não posso, então fatos ficam fora. Eu não posso, né, discutir em recurso especial violação a uma lei local. Não faz muito tempo, foi ainda neste ano de 2020, mas antes da Covid,
né, eu recebi um colega, um advogado no escritório, e ele queria nos contratar para que a gente fizesse recurso especial em determinado caso, né? Mas o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ele só se fundamentava em leis, era um tema de direito tributário, em leis locais. O que são leis locais? Leis estaduais ou leis municipais, né? Então não cabe recurso especial, por exemplo, alegando-se violação à lei do município de Maringá. Não cabe recurso especial alegando-se violação à lei do Estado do Paraná. O que pode suceder é que, eventualmente, o tema encontre-se também presente em uma lei federal. Daí você interpõe o recurso especial alegando violação à lei federal. Ou, eventualmente, a lei estadual seja contrária à lei federal, né? Ou a lei municipal seja contrária à lei federal. Nesses casos, poderemos estar diante da hipótese de cabimento de recurso extraordinário ou de recurso especial, conforme o caso, tá? Porque a gente pode estar diante, a depender da circunstância, de violação ao princípio da hierarquia das normas, e esse princípio da hierarquia das normas é um princípio constitucional. E nesse caso, eventualmente, poderá caber recurso extraordinário e não recurso especial, tá bom? Então, notem, em se tratando de recurso de fundamentação livre, como é, por exemplo, o caso da apelação, o recorrente pode suscitar, em suas razões, o reexame de toda a matéria submetida ao juízo ACOA, né? Exemplo, reexame de provas, temas atinentes a direito local, etc. Agora, nos casos em que o âmbito de cabimento do recurso, né, em razão da sua própria natureza, ou seja, nos casos que a gente chama de recurso de fundamentação vinculada, né, a tendência, diversamente, é que o efeito devolutivo seja também mais restrito. Então, como mencionei há pouco, né, não cabe recurso especial alegando-se violação à lei estadual. E por conta disso, pessoal, nem todos os temas examinados pelo tribunal local, ainda que caiba recurso especial em relação a uma parte do acórdão, por exemplo, nem todos os temas examinados pelo tribunal local poderão servir, né, ao recurso especial, tá? Por quê? Porque a matéria suscetível de ser conhecida em relação ao recurso é uma matéria limitada. Tem um outro recurso, porque quando a gente fica falando de recurso de fundamentação livre e de fundamentação vinculada, a gente fica sempre dando exemplo de recurso extraordinário e especial para falar dos recursos de fundamentação vinculada. Mas tem um outro recurso que é muito mais corriqueiramente utilizado no dia a dia e que é também recurso de fundamentação vinculada, que tem uma hipótese de cabimento bastante restrita e, consequentemente, o efeito devolutivo dele também é mais restrito, né? Que é o recurso de embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração, ele é cabível nos casos previstos no artigo 1022, e o efeito devolutivo dele também é restrito, né? Então, eu não posso, né, querer aplicar, por exemplo, aos embargos de declaração, tudo que está, exemplo, no artigo 1013 do CPC, em seus parágrafos, né? Por quê? Porque a atividade do órgão julgador, ao examinar os embargos de declaração, limita-se, como regra, a verificar a presença dos vícios indicados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, né? É isso que sucede nos embargos de declaração. Então, você não pode, nos embargos de declaração, requerer ao órgão julgador o rejulgamento, né, da questão. O que pode acontecer, pessoal, nos embargos de declaração, isso é importante dizer, é importante destacar, é que, para solucionar o vício indicado no artigo 1022 do CPC, né, inevitavelmente, como um efeito indireto, como um efeito reflexo do acolhimento dos embargos de declaração, o órgão julgador acabe modificando a decisão embargada. Isso não é desejado pelo Código de Processo Civil, mas é previsto pelo Código de Processo Civil, né, ali nos artigos 1022 e seguinte. Exemplo, você advoga para o réu. E na contestação, você suscita vários argumentos de defesa.
Você diz, olha, o réu não deve porque o réu não pode ser condenado porque a dívida encontra-se prescrita, a pretensão do autor está prescrita, o réu não causou o ilícito, não há prova do dano e aqueles elementos relacionados à responsabilidade civil, etc. Então você, por exemplo, apresenta ali 4 fundamentos, com base nos quais, a seu ver, o réu não pode ser condenado a pagar a indenização. Eis que o juiz, porque você alegou prescrição em 2 linhas, e o primeiro itemzinho ficou quase que escondido na sua contestação, né? Você colocou ali 2 linhas. Veja, pode acontecer com você, pessoal, com vocês, o que já aconteceu comigo algumas vezes, que quando você alega determinada matéria na contestação, embora esse argumento seja um argumento viável, você não bota muita fé nele. Sei lá, a doutrina pode ser controvertida, né? Então, na jurisprudência quem diga que o prazo prescricional é de 3 anos nesse caso, outros que dizem que é de 5 anos, e você olha para essa divergência e diz assim, putz, mas tem jurisprudência do STJ aqui majoritária dizendo que é de 5 anos, só encontrei um julgado do STJ dizendo que é de 3 anos. Isso aqui a gente vai perder. Mas, você advogando para o réu neste exemplo, cumpre a você alegar toda a matéria de defesa. Não, você não pode deixar para alegar depois. Pode até acontecer que você não tenha condições de alegar depois. Então, eventualmente, um argumento em que você não botava muita fé pode ser, eventualmente, lá na frente, um argumento que lhe dê o êxito na demanda, né? Mas eis que neste exemplo, você alegou prescrição de uma maneira acanhada, 2 linhazinhas ali, né? Está alegada a prescrição. E o juiz, ao proferir a sentença, ele rejeita os outros argumentos e não fala nada da prescrição. Então, é uma decisão omissa, certo? A decisão é omissa para fins de embargo de declaração quando deixa de tratar de pontos alegados pelo autor ou de pontos alegados pelo réu, desde que, né, com a análise dessa questão, ao menos em tese, se pudesse chegar a uma conclusão diferente, né? Então, se o juiz julga o pedido procedente e deixou de examinar a alegação de prescrição, pode o réu opor embargo de declaração para que o juiz supra essa omissão. Tá? Então, ele vai examinar a alegação de prescrição e vai verificar se houve ou não a prescrição. E, nesse caso, pode acontecer, pessoal, de o juiz chegar à conclusão de que a prescrição ocorreu no caso. E vejam, nesse caso, o desfecho do julgamento haverá de ser modificado, porque ele havia julgado o pedido procedente, porque rejeitara as alegações do réu, as outras alegações do réu, mas ao julgar os embargos de declaração, ele verificou daí então, né, que de fato houve a prescrição, e por conta disso o pedido tem que ser julgado improcedente em razão da prescrição. Né? Isso é excepcional, esse é um efeito indireto, esse é um efeito reflexo do julgamento dos embargos de declaração, que a doutrina e a jurisprudência chamam de efeitos modificativos ou efeitos infringentes dos embargos de declaração. Tá bom? É algo que pode acontecer também, embora essa não seja a regra, né? Inclusive prevista no próprio Código de Processo Civil. Né? Agora, notem, quando a gente fala de recurso de apelação, como é que opera o efeito devolutivo? A doutrina usa para designar os fenômenos que se apresentam no caput e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1013, né, e assim também o artigo 1002, que nós já comentamos na aula passada, a doutrina usa as expressões extensão e profundidade do efeito devolutivo. Extensão e profundidade do efeito devolutivo. Extensão, profundidade do efeito devolutivo. O que significa isso? O que é extensão e profundidade do efeito devolutivo? Né? Vejam, a gente falou ontem, né, na aula passada, do artigo 1002.
E o artigo 1002 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que a decisão pode ser impugnada, né, no todo ou em parte. Inclusive, a parte não impugnada transita em julgado, como nós mencionamos, né? A não ser que essa parte não impugnada ela seja subordinada à parte impugnada. Falamos disso também na aula de ontem, né? Tá? Desse modo, pessoal, quando a gente fala ali do artigo 1002 do CPC, e da mesma maneira quando a gente fala no artigo 1013 caput, a gente está se referindo, né, à extensão horizontal do efeito devolutivo, né? Horizontal nesse sentido aqui. Eu tinha vários capítulos da decisão que poderiam ser objeto de impugnação, e no plano horizontal eu delimitei aquele ou aqueles pontos que são objeto de impugnação. Então eu posso impugnar apenas um dos capítulos da sentença. Eu não preciso impugnar todos. Eu posso impugnar apenas um dos capítulos da sentença. E repito, lembrem-se que o efeito devolutivo ele decorre do princípio dispositivo. Então é a disposição da parte. A parte não é obrigada a recorrer de todos os capítulos da sentença, né? Então ela pode definir qual dos capítulos da sentença, né, qual ou quais dos capítulos da sentença é que ela quer levar à discussão no tribunal. Esse ponto, pessoal, é importante, abrindo aqui um parêntese, tem hoje mais importância do que tinha no contexto do Código de 1973. Por quê? Porque à luz do Código de 2015, né, nós estudaremos isso adiante, se não der tempo hoje, a gente vai voltar a falar disso. O Código de Processo Civil de 2015 prevê a fixação de honorários no plano recursal também. Isso está no parágrafo 11 do artigo 85, né? É uma inovação do Código em relação ao Código revogado. Porque antigamente o juiz fixava os honorários na sentença de sucumbência e o tribunal poderia, no máximo, aumentar se recorresse para discutir isso, né? Ou inverter o ônus da sucumbência, por exemplo. Mas hoje não. Hoje, né, ainda que a parte não recorra contra a decisão, né, se outra parte recorreu e perdeu, o tribunal vai ampliar o valor dos honorários, até o limite de 20%, mas ele vai ampliar. E às vezes, a depender do valor da causa, essa ampliação gera um valor significativo. Então pode acontecer, e eu já vi isso acontecendo no meu escritório, né, antes de recorrer, a gente cogita, a gente discute com o cliente, a gente coloca as chances de êxito, tá certo? E o cliente, já aconteceu, dizer o seguinte, olha, diante disso, não vamos recorrer. Porque o juiz de primeiro grau, ação, por exemplo, ação de R$1 milhão, o juiz de primeiro grau fixou, né, a título de honorários, 10% sobre o valor. Se nós apelarmos, a grande chance de perdermos, né, seja porque, sei lá, o aspecto fático as provas produzidas não favorecem o interesse do seu cliente, e a jurisprudência também não, embora haja eventual chance de êxito, você tem que colocar para o seu cliente, né? Olha, tem uma decisão que nos é favorável, mas a maioria não é, né? E mais, o juízo prevento aqui no a Câmara Cível preventa aqui no Tribunal de Justiça do Paraná é a Câmara número tal, primeira, quinta, sétima. E essa Câmara julga as apelações muito rápido. Em 3 meses, no máximo, a apelação vai ter julgada. Em 6 meses, no máximo, eu tenho casos em que o Paraná julga normalmente, depende do caso, né? Pode suceder que haja uma demora maior, um maior tempo para o julgamento de um recurso, mas normalmente o Tribunal de Justiça do Paraná, né, tende a julgar em tempo relativamente rápido. Daí o cliente vai saber, olha, você... E esse tribunal aqui, o do Paraná, ele aumenta bastante os honorários, ele vai até o teto. De 10%, ele está mandando ali para 20% o valor da condenação em honorários. Então o cliente vai sopesar isso, né? Então poderá haver situações em que o cliente opte por não recorrer mesmo, né? Então isso vale para o recurso em si, e para os capítulos que ele quer impugnar também, né? Porque a extensão que ele dá ao recurso vai repercutir
nos honorários fixados em sede recursal. Né? Então, se eu estou discutindo toda a sentença, a consequência será uma. A sentença pode ter julgado vários pedidos de vários valores. Agora, se eu estou apelando contra a sentença só para discutir os juros, peraí, tribunal, veja, eu estou aqui na apelação, não vou discutir tudo. Eu vou discutir só esse capítulo da sentença, em que o juiz me condenou a pagar os juros, e ele estabeleceu que os juros seriam devidos a partir do dia do ilícito. Né? Mas eu entendo que os juros só podem ser contados a partir da citação no processo. Né? Perceba, eu delimitei a lide recursal, para usar aqui mais uma vez aquela expressão empregada no julgado, que eu mandei para vocês ali no mural. Né? E nesse caso, se eu perder no recurso, o tribunal, ao fixar os honorários recursais, ele vai ter que se ater àquilo que foi objeto do recurso. Tá certo? Então, veja, não é um mero capricho, não é algo aqui que a gente está estudando porque a doutrina isso, a doutrina aquilo, pipipi, popopó, não. É algo de altíssima repercussão no dia a dia, na prática também, tá bom? Então, vejam, no artigo 1013 caput, nós estamos nos referindo à extensão do efeito devolutivo no plano horizontal. Pensem assim, horizonte, né? A gente fala, horizonte. O sol apareceu no horizonte, né? Então, eu defino os temas. Agora, notem, uma vez eu tendo verificado qual o capítulo que foi objeto do recurso, né? Os temas que foram discutidos, os fundamentos para o acolhimento, os fundamentos para a rejeição daquele pedido, ainda que eventualmente a parte não os tenha discutido, eles são também devolvidos, entre aspas, que na verdade a gente já viu que não é, a expressão devolvido não é melhor, mas eles são transferidos para o tribunal. Aqui, pessoal, eu vou pedir a vocês a atenção redobrada, a gente vai devagar, tá? Primeiro, vamos ler o que dispõem esses 2 parágrafos do artigo 1013, que são bastante claros, e daí eu vou citar um exemplo. Vejam ali, o parágrafo 1º do artigo 1013, ele coloca, serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, vejam, a parte em extensão define o capítulo que vai ser examinado pelo tribunal. Agora, dentro daquele capítulo da sentença, todos os fundamentos têm que ser examinados. O parágrafo 2º, ele vem e deixa isso mais claro, né? Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal conhecimento dos demais. Nesse caso, pessoal, a doutrina não usa a expressão extensão do efeito devolutivo, ou efeito devolutivo no plano horizontal. Nesse caso, nós estamos falando do efeito devolutivo no plano vertical, no sentido de profundidade, né? No sentido dos temas relacionados àquele capítulo que podem ser empregados. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar aqui com vocês um trechinho do meu livro, em que eu procuro sintetizar isso que a gente está colocando aqui, né? Vejam, se diz que a extensão horizontal do efeito devolutivo prende-se ao que tiver sido delimitado pelo recorrente, né? Então, é o efeito devolutivo no plano horizontal, mas não na profundidade do efeito devolutivo, isso é, a dimensão vertical daquilo que poderá ser examinado pelo órgão julgador do recurso, né? Pelo órgão julgador do recurso. Exemplo de como isso pode acontecer. Imaginem, ação de indenização. Primeiro vamos entender, não vamos falar de capítulos. Vou pegar um exemplo só para falar de profundidade do efeito devolutivo, né? Ação de indenização por perdas e danos em decorrência de acidente de trânsito. Ação de indenização de perdas e danos em decorrência de acidente de trânsito.
tá certo? O autor afirma na petição inicial que o réu é responsável pelo prejuízo, né? Eu, por conta do acidente, né, o meu veículo ficou na oficina e eu tive que gastar com o meu veículo, sei lá, 40 mil reais para recuperar o veículo. Daí eu movo uma ação contra o causador do acidente, dizendo que ele é responsável por quê? Primeiro, ultrapassou o sinal vermelho. Segundo, estava em excesso de velocidade. A velocidade na Colombo é limite 60 por hora, ele estava a 100 por hora. Isso foi mostrado ali no radar. O radar mostrou que ele passou o sinal vermelho e o radar também pegou ele a 100 por hora na Colombo. Além disso, o policial que foi lá na hora, né, o pessoal ali do trânsito, fizeram o exame de bafômetro e o sujeito estava embriagado, o condutor do veículo estava embriagado. E não bastasse, testemunhas disseram que no momento do acidente ele estava abraçando sua namorada e beijando-a, né? E por isso ele estava desatento e causou o acidente, tá bom? Por uma razão que não vem aqui, né, são os desígnios do destino e não nos cumpre julgar os porquês de o juiz ter feito isso, mas eis que neste caso, o juiz disse assim, olha, realmente, que absurdo, imoral, esse réu estava beijando a namorada enquanto dirigia. Não pode. Né? Julgo o pedido procedente e condeno o réu a pagar, eu não lembro o valor, mas eu acho que eu tinha falado em 50 mil de indenização por conta do prejuízo causado aqui. Julgou o pedido procedente. Vejam, pessoal, eu falei agora há pouco de omissão, abrindo um parêntese aqui, eu falei de omissão para fins de embargos de declaração. Essa sentença pode não ter falado sobre os outros fundamentos. Ela pode ter dito aqui, não, aqui ó, a prova testemunhal, né? Tá aqui no site de fofocas de Maringá, né? Ali que ele estava beijando a namorada, tem foto, né? E ele não podia estar fazendo isso, logo é responsável pelo prejuízo. E ele usou esse fundamento para julgar o pedido procedente contra o réu. Ele precisa examinar os outros fundamentos apresentados pelo autor para julgar o pedido? Não, porque esse fundamento é suficiente para julgar o pedido como ele julgou. A sentença, atenção pessoal, só seria considerada omissa se o juiz tivesse deixado de falar a respeito de um fundamento que poderia conduzir a um outro resultado. Tá? A gente pode sintetizar esse modo de pensar com a seguinte fórmula. É omissa a sentença que julga o pedido procedente se deixa de examinar argumentos de defesa que poderiam levar à improcedência do pedido. De igual modo, é omissa a sentença que julga o pedido improcedente se o juiz deixa de examinar algum fundamento que poderia levar à procedência do pedido. Agora, nesse nosso exemplo, não há omissão. Ele, pelo menos do ponto de vista do autor. Por quê? Porque eu tinha 4 fundamentos para julgar o pedido procedente, ultrapassou o sinal vermelho, excesso de velocidade, o condutor do veículo estava embriagado e estava desatento, porque estava ali beijando a namorada no momento do acidente. 4 fundamentos possíveis, que eu usei aqui. O juiz empregou o 4º deles para julgar o pedido procedente, não falou nada dos outros. A sentença é omissa? Não. Não. Bom, quem, nesse caso, saiu vencido foi o réu, que foi condenado a pagar 50 mil reais. O réu apela contra a sentença. Olha só que interessante isso. O réu apela contra a sentença. No direito brasileiro, pessoal, importante isso também. No direito brasileiro, não há ônus de contrarrazoar o recurso. Quando a gente fala de petição inicial e de contestação, a gente diz assim, ó, eu tenho o ônus da impugnação específica. Lembra disso? Não sei se vocês vão se lembrar, a matéria do ano passado, quando vocês estudam contestação, inclusive o Código de Processo Civil diz, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, certo? Agora, quando eu apresento contrarrazões de apelação, eu não tenho, de acordo com a lei processual brasileira, isso é importante, viu? É a lei brasileira. Se a gente tiver tempo, eu até trago para vocês direito comparado. Há em outros países leis diferentes, né? Mas no Brasil, eu
recorrido, nesse exemplo, eu apelado, eu não tenho ônus de apresentar contrarrazões. Então, esses dias atrás eu estava lendo uma petição de um recorrente, né, uma parte do processo, eu falei assim, o apelado não apresentou contrarrazões, logo se presume verdadeiro o que o apelante falou na apelação. Não. Não é o fato de o apelado não ter apresentado contrarrazões que torna incontroverso aquilo que você suscitou na apelação. Então, peguem esse exemplo aqui, venham aqui, o exemplo que eu mencionei do acidente de trânsito. O réu ultrapassou o sinal vermelho, excesso de velocidade, dirigia embriagado, beijando a namorada. O juiz disse, julgo procedente o pedido porque o réu beijava a namorada quando causou o acidente. O réu apela, falou assim, excelência, tribunal, não tem prova. Tem ali, tiraram ali no Instagram, alguém postou um treco lá no sei lá, Facebook, não sei se alguém usa ainda Facebook, mas enfim, postaram ali nas redes sociais que eu estava com a namorada, mas não tem provas, né? Não tem nada, isso é só um boato. Daí o relator faz de conta que é você já se formou, passou no concurso, passou ali uns 10 anos, 15 anos, virou desembargador está lá no TJ. É você o relator, ou relatora. Ele olha e fala assim, putz, realmente não tem provas. O que é que você tem que fazer diante da ausência de provas? Dar provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido, ponto. Mas espera aí, lembra que eu falei para vocês? Não é omissa a sentença se julga o pedido procedente com base num dos fundamentos. Mas é omissa a sentença, certo? Se julga o pedido improcedente sem examinar os fundamentos que poderiam levar à procedência. Voltemos aqui ao artigo, pessoal, 1013 do Código de Processo Civil e leiam ali o parágrafo 2º comigo de novo. Quando o pedido à defesa tiver mais de um fundamento, o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal conhecimento dos demais. Então, nesse exemplo que a gente está mencionando aqui, e notem, ainda que o autor não tenha apresentado contrarrazões, por força de lei, o tribunal, por força da profundidade do efeito devolutivo, porque em profundidade no plano vertical, né, o tribunal deve examinar todos os demais fundamentos, o tribunal agora ele vai dizer o seguinte, realmente, não tem prova de que o réu estava desatento e beijando a namorada. Mas, eis que consta dos autos, né, a prova documental, exame pericial, sei lá mais o que, de que o réu ultrapassou o sinal vermelho, de que o réu estava em excesso de velocidade e de que o réu estava embriagado. Essas provas estão nos autos. O réu, né, não conseguiu provar o contrário do que está ali. Então, embora não haja prova de que o réu estivesse desatento, beijando a namorada, o pedido deve ser julgado procedente, mas por outro fundamento. Então, ante o exposto, né, nego o provimento à apelação para manter a procedência do pedido, tal como proferida a sentença, ainda que por outro fundamento. Isso, pessoal, tem a ver com o efeito devolutivo da apelação, mas não com a extensão do efeito devolutivo, mas com a profundidade do efeito devolutivo. Tá certo? Quando a gente fala de extensão do efeito devolutivo, voltemos agora ao parágrafo 1º e assim também ao caput do artigo 1013, eu estou querendo dizer o seguinte, se a sentença tem 2 ou 3 capítulos, que podem corresponder, como muitas vezes acontece, a 2 ou mais pedidos, se eu apelei para discutir apenas um pedido, né, a um capítulo, né, consequentemente o tribunal só pode examinar os fundamentos daquele capítulo. Né? Então imaginem, ação de indenização por danos materiais e danos morais. Ainda por causa do acidente de trânsito, olha só que interessante, quer dizer, eu acho interessante, vamos ver se vocês acham também. Ainda por causa do acidente de trânsito, eu fui parar no hospital, fiquei 20 dias no hospital, me recuperando ali, quebrei a perna e tal, mais 20 dias de fisioterapia. Daí, por causa da fisioterapia, peguei Covid,
daí fiquei mais 20 dias me recuperando da Covid e tal. Daí, por conta disso, eu dirigia Uber, daí eu fiquei 2 meses sem trabalhar de Uber. Então, sofri esse monte de prejuízo. E daí eu vou lá e digo assim, ó, além de tudo, eu sofri um dano existencial, porque eu poderia ter ido para a praia, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, poderia ter convivido com a família, mas por causa disso tudo, eu não pude fazer isso. Dano existencial, danos morais e assim por diante. Daí eu peço condenação de danos materiais, prejuízo que eu sofri por não poder ter trabalhado de Uber e eu ganhava X reais por dia, em média, de Uber, né? Então, danos materiais, deixei de trabalhar por 2 meses de Uber, e danos morais, o sofrimento, a angústia, isso, aquilo, aquilo outro. Eis que o juiz, de primeiro grau, julga esses 2 pedidos procedentes, o de danos materiais e o de danos morais, né? E o réu, ele fala assim, ó, putz, danos morais realmente tem prova. Eu vou discutir danos materiais, realmente tem prova do prejuízo. E eu não tenho dúvida de que isso. Agora, danos morais, eu vou ser condenado só porque o cara não pôde ir lá almoçar no domingo com a família? Aí não, aí é abuso, aí é um exagero. Daí ele apela para discutir isso. Todos os fundamentos deste capítulo, que neste exemplo este capítulo corresponde a um pedido, né? Todos os fundamentos relacionados a esse capítulo, pessoal, são também devolvidos, né? Então, se a gente estivesse diante daquela outra hipótese que eu mencionei há pouco, né? Os fundamentos que podem levar ao acolhimento ou à rejeição do pedido, ainda que não tenha havido, em relação a cada um desses fundamentos, alegação específica, ainda que, por exemplo, não haja contrarrazões, esses fundamentos têm que ser examinados. Agora, observação importante, e ainda bem que a gente está gravando, para ninguém falar que eu não falei isso. Não há, para as contrarrazões recursais, ônus como há em relação à contestação. Mas, inegavelmente, a atividade da parte, né, tem relevância processual. Né? Por quê? Aproveitando, e só um pouco mais de atenção de vocês, que já eu acabo, pessoal, e aproveitando o que a gente mencionou há pouco dos honorários recursais. Os honorários recursais, eles são fixados em atenção à atividade realizada, no plano recursal. Tá? Então, imaginem que o juiz de primeiro grau fixou honorários em 10%. Né? Daí, o réu apela. O tribunal rejeita a apelação e mantém a sentença apelada. Quem perdeu no plano recursal? O apelante. Logo, o tribunal está autorizado a aumentar o valor dos honorários fixados na sentença. Para quanto? Não sei. De 10% a até 20%. Esse intervalo entre 10% e 20% vai ser fixado pelo tribunal em atenção ao trabalho realizado. Daí o tribunal vai dizer assim, não, o advogado do apelado apresentou as contrarrazões robustas, tema difícil, né? Ele veio aqui fazer sustentação oral, ou, na época agora da Covid, né, sessão eletrônica, ele fez sustentação oral lá do tribunal, lá do escritório dele, por exemplo, e houve várias sessões de julgamento por causa da complexidade da causa, e esse caso merece o aumento dos honorários de 10% para 20%. Né? Por conta do trabalho realizado, os critérios são aqueles que estão ali no Código de Processo Civil, artigo 85, valor da causa, complexidade da causa, trabalho realizado, etc. Né? Agora, e se a outra parte não fez nada? Eu não tenho ônus de apresentar contrarrazões. Né? Não confundir ônus com dever, tá certo? Né? Ônus é algo que realizo, embora não possa ser obrigado a fazê-lo. Agora, se eu tenho o dever, eu posso ser obrigado a fazer isso. E se eu providencio aquilo que tem o ônus de realizar, só eu sou beneficiado por aquilo. Né? Se eu cumpro um dever, normalmente o beneficiado é a outra parte da relação jurídica. Né? Então, não confundir dever e ônus. Volta e meia eu vejo o estudante falando, o réu tem dever de contestar. Ele não tem dever de contestar. Se tivesse dever de contestar, eu poderia forçar ele a contestar. Ele tem o ônus de contestar. Se ele não contesta, quem é prejudicado? Ele.
A outra parte, cá entre nós, se você advoga para o autor, e se o réu não contesta, você, advogado do autor, vai ficar feliz, né? Agora, o réu se prejudica se não contestar, ele tem o ônus de contestar. Agora, no plano recursal, tá? Em princípio, eu não tenho o ônus de apresentar contrarrazões. Mas se eu não apresento contrarrazões, eu não fui acompanhar o processo lá no tribunal, eu não estive lá no tribunal em audiência com os desembargadores, entregando memorial. Ou seja, eu fiz praticamente nada. Por que praticamente nada? Porque alguma coisa você faz. Você é intimado, você tem responsabilidade de acompanhar o andamento do processo. Então, alguma coisa você faz. É isso que você fez ou deixou de fazer, pessoal, vai ser levado em consideração pelo tribunal no momento de fixar os honorários sucumbenciais. Eu falei bastante hoje, então por conta disso, eu vou falar de efeito translativo na sequência, no próximo encontro, e daí falarei também, pessoal, do efeito devolutivo em se tratando de recurso extraordinário e recurso especial, tá certo? Eu vou interromper a gravação aqui nesse ponto, mas, né, para registro, a gente vai prosseguir falando dessa matéria.